Guri. Bom dia. 7h15 da manhã. Uma manhã de outono, bem agradável. Um céu azul claro. Algumas nuvens e já sem pouca neblina. Segunda-feira é o dia que eu acordo mais tarde, eu durmo um pouco mais. Então, como ainda são 7h16 e minha esposa e minha filha ainda estão na cama, ainda estão dormindo, eu pensei em gravar esse vídeo para falar um pouco sobre essa passagem que eu li algumas vezes, que me fez pensar em algumas coisas. Eu também acredito na ideia de que quando tu fala em voz alta sobre algo, seja para ti mesmo ou seja para outras pessoas, tu consegue levar o teu pensamento para lugares que tu não conseguiria levar ele sem o exercício de falar em voz alta. Então, eu consigo aprender mais daquilo que eu estou estudando quando eu falo. E hoje eu queria falar sobre uma passagem em Romanos 5. Logo após Paulo explicar toda a ideia de justificação pela fé, não por obras, mas por fé, onde ele cita Abraão, onde ele cita o pedido que Deus fez a respeito de sacrificar Isaac, o filho de Abraão. Ele fala que nós somos justificados pela fé e cita Abraão como o pai daqueles que são salvos pela fé, o primeiro a ter feito isso. E aqui é a primeira, e esse capítulo 5, no versículo 1, ele dá-se como concluída a explicação dele de justificação pela fé, e ele abre outro argumento, ele abre outra ideia. Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, depois de explicar a justificação pela fé, Paulo ele traz duas coisas nas quais nós devemos nos gloriar. Ele poderia muito bem falar quaisquer outras, mas ele escolhe trazer essas duas. Eu acredito que essas duas deveriam ter um peso diferente por causa disso, para ele ter falado dessa forma e trazido essas duas coisas. A primeira delas é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
primeira coisa é entender o que é o nos gloriarmos, que é bem pertinho, pelo menos a palavra é bem pertinho de glorificar, mas gloriar tem um significado diferente desse. Gloriar significa ficar feliz com, exultar-se com. Se gloriar com algo, se gloriar em algo, é ficar feliz com aquilo, é ficar pulsantemente alegre com algo. E aqui Paulo diz que ele, os cristãos, se gloriam na esperança da glória de Deus, na esperança de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para exercer o seu julgamento, para fazer tudo aquilo que ele disse que aconteceria nos fins dos tempos, concretizar o seu reino. A glória de Deus é essa. Se fosse só essa passagem que me dissesse em glória de Deus, eu ficaria com dúvidas, mas em outras cartas Paulo coloca a glória de Deus como o dia que o filho dele vai voltar. E a esperança dele está nisso. Então, não apenas a esperança de Paulo como cristão, e talvez como o maior cristão que já teve, estava na volta de Jesus, mas a alegria dele, dos dias dele, estava na esperança da volta de Jesus. Então ele não tinha esperança que Jesus fosse voltar um dia, e a alegria dele estava em outras coisas. E a esperança era apenas a esperança, e a alegria era apenas a alegria, coisas separadas. Aqui Paulo une. Ele se alegra na esperança que ele carrega de que Jesus Cristo voltará. Ele não se alegra em saber que quem guarda ele, quem protege ele é Deus. Ele não se alegra, não que ele não se alegre, né? Mas pelo menos o que ele cita aqui, e de novo eu acho que por ele estar citando isso deve ser algo diferente das demais exultações. Ele está citando isso como uma das principais fontes de alegria dele, que é a esperança que o Senhor vai voltar, e não apenas a esperança de que dias melhores virão. Ele está colocando aqui a esperança em algo que vai ser depois da vida dele, ou no último dia dela. Então não tem nada a ver aqui com a mão de Deus operando enquanto ele ainda vive, para que ele desfrute do fruto dessa operação que Deus pode fazer. Não sei se deu para ficar claro o que eu quis dizer, mas a ideia de Paulo aqui é que a alegria dele está nessa esperança, essa confiança de que Deus vai fazer algo, e esse algo que Deus vai fazer e faz com que ele se alegre é referente ao último dia. Não, ou seja, ele sabe que é totalmente espiritual. Não tem nada a ver com material aqui, essa alegria e essa esperança de Paulo. Não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com reconhecimento, não tem nada a ver com onde ele pode chegar aqui na Terra, mas é completamente espiritual, aguardando alegremente o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para levar ele e os demais para o céu, para a eternidade, para aquele local que nos foi prometido. E por segundo, ele fala que não somente isso, não somente nos gloriamos na esperança de que Jesus volta, mas nós também nos gloriamos nas tribulações.
E aqui eu acho que essas duas coisas estão bem conectadas. A esperança da glória de Deus e a tribulação. Porque o que Paulo está dizendo aqui, logo após ele dizer que ele se gloria na tribulação, é que ele sabe que a tribulação produz perseverança. E que a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E essa esperança aqui é a mesma que ele citou mais cedo. É a esperança na glória de Deus. Porque o que a gente precisa entender é que a obra em nós ainda está sendo aperfeiçoada. A obra em nós não são coisas que aconteceram no dia em que a gente teve fé e foi salvo, e o dia que Jesus vai voltar e nos levar. Não tá, a nossa caminhada cristã não é isolada a esses dois eventos. Mas é um aperfeiçoamento constante dia após dia.